va, digamos así, inflando, se va haciendo cada vez más poderosa y entra a explicar no solamente el hecho concreto del cual se partió para encontrar su esencia, sino que explica ya todo el mundo. Y esa generación fáctica de la idea explicativa fundamental es lo que la hace perder sentido, porque lo que explica todo no explica nada. Así lo decía Vygotsky. Y Vygotsky parte exactamente del lado opuesto. Él no empieza a investigar hechos concretos sin haber constituido de inicio, de partida, el concepto fundamental que le va a permitir analizar cada uno de los hechos psíquicos que va a estudiar, cada uno de los fenómenos psíquicos que va a analizar. Y esa idea fundamental, esa base, ese esqueleto, esa columna vertebral del sistema es el historicismo. ¿Y qué es esto? Historicismo significa a crença de que não podemos entender nenhum desenvolvimento social desvinculado de seu tempo. Por exemplo, o trabalhador e sua organização somente foi possível a partir da invenção das máquinas e, por consequência, do modo de produção industrial. O homem se constitui a partir das questões de seu tempo e desenvolve funções psíquicas superiores nesse processo. Eso es lo que hace que la teoría de Vygotsky no haya perdido vigencia, porque el haber encontrado la esencia del fenómeno psíquico humano, y lo encuentra no porque ya está estudiado y no hay más nada que decir, sino que por haber determinado cuál es la esencia a partir de la cual se puede realizar el estudio de ese fenómeno psíquico, por eso es prácticamente imperecedera. Você nos trouxe também uma informação muito interessante de que Vygotsky não fundou um método, Sí. não é? De que Vygotsky parte do materialismo histórico dialético para pensar né, o psiquismo humano. Então eu gostaria que você pudesse contar um pouco para nós a diferença entre você constituir o pensamento no interior de um método y você criar un método. Así, él no creó un método en el sentido instrumental pequeño del método, ¿no es cierto? Un método para alfabetizar, un método para medir el desarrollo de la inteligencia. En ese sentido, él no creó métodos. Él creó una concepción metodológica, que es algo bastante distinto, bastante más importante. Vygotsky não fundou um método, mas sim criou uma concepção metodológica, com base no materialismo histórico dialético, que considera os fenômenos na sua totalidade e particularidade. Por exemplo, no caso do encaminhamento de um estudante que apresenta um comportamento denominado agressivo. Nessa perspectiva, é fundamental conhecer o seu contexto educacional, as relações estabelecidas, para então compreender as razões dessa agressividade y propor intervenciones efectivas. Porque la concepción metodológica es la que va a determinar cómo vamos a enfocar el área de fenómenos que queremos estudiar, ¿sí? Incluindo a educación. Por ejemplo, la educación. Pero entonces él no parte de crear pequeños métodos que sirvan para testear aptitudes específicas, sino él parte de una concepción general sobre qué es el desarrollo de la psiquis, cómo se produce ese desarrollo, en qué consiste el desarrollo de la psiquis en el hombre. Y solamente a partir de esa concepción general filosófica, que a su vez está sustentada por una concepción metodológica, que es el historicismo, el carácter mediatizado de la psiquis, el carácter mediatizado por la cultura, etcétera, etcétera. Solamente a partir de esa concepción general, a partir de esa construcción filosófico-metodológica,
él va a estudiar cómo es el desarrollo, por ejemplo, infantil en los niños con deficiencias orgánicas. O cómo vamos a hacer para mejorar el proceso pedagógico y la enseñanza. O cómo vamos a hacer para estudiar la memoria voluntaria. Cómo vamos a hacer para estudiar el pensamiento, cómo se desarrolla. Cómo vamos a hacer para estudiar el lenguaje. O exemplo mais conhecido refere-se ao processo de internalização da linguagem a partir da cultura, cujo debate foi estabelecido com Piaget. La famosa discusión entre Vygotsky y Piaget sobre el papel del lenguaje interior y cómo discute Vygotsky, le discute a Piaget la idea de lenguaje socializado y después lenguaje interior, y Vygotsky plantea que es al revés, es porque Vygotsky tiene una concepción fundamental, una concepción metodológica y una idea general que le permite decir, no, esto no es así, no va de adentro a afuera, va de afuera a adentro. Você mencionou, enfatizou, né, a questão da coletividade, do novo homem numa sociedade comunista. É possível a gente pensar na psicologia histórico-cultural, aplicar os seus fundamentos numa sociedade capitalista? É possível, né? Quando essa pergunta sempre é colocada, eu respondo da seguinte forma, né? Se compararmos a nossa sociedade atual no Brasil com a sociedade desigual que o Vygotsky também viveu, seja antes da Revolução de 1917, seja depois, né, a desigualdade era muito grande. E ao olhar para aquela desigualdade, ele buscou uma explicação para além da explicação biológica, mostrando que o homem consegue superar os limites, inclusive até relativos a aspectos da deficiência biológica, pela compensação, por exemplo, por instrumentos e signos. Então, esse desenvolvimento humano para o Vygotsky, ele vai se dar pela apropriação dos elementos da cultura e daqueles que estão postos dentro da sociedade. Ao trazermos essa teoria e a utilizarmos, seja, né, na escola ou em outros âmbitos necessários, nós estamos também promovendo um processo de transformação de algum modo, né? Porque ela é uma teoria que faz com que nós pensemos a sociedade, a educação que nós temos e que ao pensar sobre isso, ao pensar o que essa educação não vem desenvolvendo ou que essa sociedade não vem desenvolvendo, nós podemos pensar formas de transformá-las, seja a educação quanto a sociedade.